Olá pessoal, bom dia a todos. Vamos então dar início a uma aula assíncrona da disciplina de Lógica para a Computação. Eu sou o professor Paulo César e estarei então dando sequência aqui aos assuntos da nossa disciplina. Hoje nós vamos ver um pouco sobre a introdução da linguagem da lógica proposicional. Nosso objetivo hoje é introduzir os conceitos básicos, conceitos iniciais, para que posteriormente possamos estudar de forma mais prática o funcionamento e a utilização efetiva da linguagem da lógica proposicional. Os passos básicos iniciais, os passos introdutórios do estudo da lógica são basicamente os seguintes: a especificação de uma linguagem, a partir da qual o conhecimento está sendo então representado, certo? Especificar a linguagem e a partir da especificação dessa linguagem, que é então utilizada para se definir os conceitos, os procedimentos na lógica, seja proposicional, seja a lógica de predicados, que vamos estudar posteriormente. Também o estudo de métodos que produzam ou verifiquem as fórmulas ou argumentos válidos na lógica de programação, certo? Vamos estudar então os métodos que utilizaremos para provar determinadas fórmulas ou determinados argumentos, comprovando que eles serão válidos ou não válidos. E também a definição de sistemas de dedução formal, onde serão consideradas as noções de prova e consequência lógica. Então, esses são os 3 passos básicos para o estudo da lógica, em que a gente vai especificar a linguagem, vamos estudar métodos para verificar a validade dos argumentos e fórmulas, e depois vamos estudar e definir os sistemas de dedução formal, onde são então consideradas as noções de prova e consequência lógica. Então, o primeiro conceito que vocês devem então entender de lógica para a computação é o conceito de proposição. A gente vai usar muito esse conceito ao longo da disciplina. O conceito de proposição é toda a expressão que encerra um pensamento de sentido completo e que pode ser classificada como verdadeiro ou falso. A proposição é uma expressão, é uma sentença que possui um sentido. Muitas vezes a proposição, para nós da língua portuguesa, é uma afirmação. E essa expressão, essa proposição, ela tem um sentido, certo? É um sentido completo. E esse sentido é então classificado como verdadeiro ou falso. Então é como se a gente tivesse uma proposição e o valor dessa proposição fosse verdadeiro ou falso. Na lógica proposicional, apenas enunciados declarativos são então permitidos, sendo excluídos sentenças exclamativas, imperativas e interrogativas. Basicamente, a gente, quando tem uma expressão, a gente tem uma declaração, que é uma afirmação, né? A declaração é uma afirmação. Então, na lógica proposicional, a gente só utiliza expressões declarativas. Por exemplo, uma expressão que tenha no final um sinal de exclamação, ou uma ordem, um imperativo, ou então uma interrogação com uma dúvida, não são expressões consideradas para a lógica proposicional. E aí são proposições, exemplos de proposições, as seguintes. Por exemplo, a Lua é o satélite da Terra. Então a gente tem aí uma proposição, certo? A Lua é o satélite da Terra. E essa proposição ela tem um sentido, que é obviamente um resultado como verdadeiro ou falso. Outra proposição que nós podemos ter aí é: choveu em Patos no dia 10 de agosto de 2017. Nós temos então uma declaração e essa declaração, ela por alguma forma ela vai ser provada se aquilo ali, se essa declaração ela é verdadeira ou falsa. Outro tipo de proposição aí nós temos utilizando números e conectivos aí, onde nós temos 7 menor do que 3. Diante dos conceitos da matemática, a gente sabe que 7 não é menor do que 3. Então, essa proposição aí, essa declaração, é uma declaração falsa. E daí, minha gente, as proposições só podem assumir um de dois estados possíveis,
seja verdadeiro ou falso, 1 ou 0, ligado ou desligado, certo? E daí a definição que nos dá é a seguinte, que o estado 1 representa sim, verdadeiro, aparelho ligado, presença de tensão, chave ligada. Já o estado 0 representa falso, representa não, certo? Ou seja, aparelho desligado, ausência de tensão, chave desligada, etc. Então nós temos aí esse comparativo, mas é apenas para demonstrar que as proposições só podem assumir um dos dois estados possíveis, verdadeiro ou falso, 1 ou 0, ligado ou desligado. E, por exemplo, o que não são proposições? Como a gente viu lá no conceito inicial, proposições que, ou melhor, sentenças imperativas, exclamativas, interrogativas não são consideradas proposições. Então, quando a gente tem aí, por exemplo, que horas são? É uma pergunta. Leia isto atentamente. Então, a gente tem aí uma declaração imperativa que está exibindo uma ordem. E a outra sentença, por exemplo, é que prova difícil. Então, a gente tem aí no final uma exclamação. Então, esses três modelos não são considerados como proposições. Então, agora vamos definir mais um conceito. A gente definiu o conceito de proposição, mostramos alguns exemplos básicos iniciais. Então, vamos definir o que se chama de linguagem. A definição da linguagem na lógica proposicional, ela é semelhante à definição de outras linguagens, como, por exemplo, a língua portuguesa, a língua chinesa, a língua inglesa. E toda linguagem possui um alfabeto. E o alfabeto é, então, constituído na linguagem da lógica proposicional. O alfabeto é constituído pelos símbolos que formam as palavras da linguagem, que também é definido inicialmente. Então, não tem diferença da nossa, por exemplo, a nossa linguagem na língua portuguesa. A língua portuguesa possui um alfabeto, assim como a linguagem da lógica proposicional também possui um alfabeto constituído pelos símbolos que formam as palavras da linguagem definida inicialmente. E o alfabeto, então, da lógica proposicional é o seguinte: nós temos, então, símbolos de pontuação, certo? Parênteses e vírgula, certo? Símbolos de verdade, que são true ou false, verdadeiro ou falso. Símbolos proposicionais, representados, por exemplo, pelas letras P, Q, R, S, T, U e assim por diante. E os conectivos proposicionais. A gente tem, por exemplo, esse primeiro aí é o conectivo da negação. Aí a gente tem conjunção, disjunção, se somente se, que a gente vai, no caso, condicional, bicondicional, que são esses conectivos que a gente vai estudar de forma mais prática posteriormente. Então, os conectivos proposicionais que a gente estava vendo, e eu vou explicar agora, são os seguintes. São conectivos lógicos, que são palavras ou expressões que se usam para formar novas proposições a partir das proposições conhecidas. Então, como eu estava falando, nós temos aí estes símbolos da primeira linha, nós temos o símbolo da negação, que é lido como não, tá certo? Nós temos aí o segundo símbolo, o símbolo da conjunção, lido como a letra I, ele é lido como I. A disjunção, que é o ou, certo? Que é o contrário dessa conjunção. Nós temos o conectivo da condicional, lido por se então, se alguma coisa então, certo? E o da bicondicional, se e somente se. Então nós temos aí esses 5 símbolos que nós vamos utilizar ao longo da nossa disciplina. Na primeira linha aqui nós temos duas formas de, no caso aqui a gente tem dois símbolos, aqui não é um. Na verdade eles são a mesma coisa. Tanto esse tiozinho aí, como esse L deitado é o símbolo da negação. Eles representam a mesma coisa, têm o mesmo significado. Porém, eu trouxe aí para mostrar a vocês porque tem autores que usam o tio, tem autores que usam aí esse L deitado. A razão da escolha dos símbolos true ou false e dos conectivos, que é o que a gente viu aqui agora, se justifica a partir dos seus significados semânticos. E a gente vai ver os significados semânticos posteriormente. Outro conceito
que a gente vai apresentar nessa aula também de hoje são os conceitos das fórmulas. As fórmulas da linguagem proposicional, elas são construídas a partir dos símbolos do alfabeto, conforme as seguintes regras. Primeira regra, todo símbolo de verdade é uma fórmula. Quando a gente fala de símbolo de verdade, é o que? É true ou false, né? Todo símbolo proposicional é uma fórmula. No caso, quando a gente tem os símbolos proposicionais que a gente vai trabalhar. Se H é uma fórmula, então a negação de H também é uma fórmula, certo? Então, esses são os conceitos que definem uma fórmula na linguagem proposicional e vocês vão compreender mais fácil quando a gente estiver na prática resolvendo algumas questões. Aí, as seguintes definições de fórmulas também são possíveis. Ó. Se H e G são fórmulas, então H disjunção com G também é uma fórmula. Esta fórmula é a disjunção das fórmulas H e G. Outra fórmula, se H e G são fórmulas, então H conjunção com G é uma fórmula. Esta fórmula é a conjunção das fórmulas H e G. Outra fórmula é a seguinte, dado que H e G são fórmulas independentes, nós temos que se H, então G, a gente lê essa fórmula da seguinte forma, se H, então G, também é uma fórmula. Isso é uma fórmula do que? Da nossa condicional. E, por último, nós temos aí a fórmula da bicondicional. Dado que H e G são fórmulas independentes, se H, se somente se G, a gente lê H, se somente se G, também é uma fórmula. Essa fórmula é chamada de bicondicional. Então, só revisando aqui, a gente tem, por exemplo, dado que P e Q são proposições quaisquer, tá certo? Então, a negação de P é a seguinte fórmula, lida por não P. A conjunção de P e Q é a seguinte fórmula, que a gente lê como P e Q, tá certo? Depois disso, a gente tem a disjunção de P e Q, que a gente lê como P ou Q, certo? Aí a gente tem a condicional de P e Q, que a gente lê se P, então Q. E por último, a gente tem a bicondicional de P e Q, dado que P e Q são duas proposições, a gente lê como P se somente se Q. Então, são essas as definições iniciais que vocês precisam entender e praticar um pouco a leitura correta dessas proposições, dado que se P e Q são proposições individuais, essas outras representações aqui que estão sendo mostradas também são proposições porque são conectadas através de algum conectivo proposicional, por exemplo, a negação, conjunção, disjunção, condicional e bicondicional. Depois disso, a gente tem o que a gente vai ver também de forma mais prática, o que chamamos de ordem de precedência. E aí, dentre aqueles conectivos, quem tem a maior precedência, considerada aqui na disciplina, é a negação. Quem tem a precedência intermediária é a condicional e a bicondicional, e a menor precedência que nós temos é então da conjunção e da disjunção. Eu trago isso e eu espero também que vocês consigam compreender isso, porque existem alguns livros ou alguns trabalhos na internet que erraram essa ordem de precedência, mas a ordem de precedência correta é justamente essa: maior precedência negação, precedência intermediária condicional bicondicional e a menor precedência, que elas têm também a mesma precedência aqui, tanto faz uma como outra, que é a conjunção e a disjunção. A gente traz essa ordem de precedência porque quando a gente tem uma proposição que tem vários conectivos, por exemplo, uma proposição que tem negação, conjunção e bicondicional. Aí você diz qual você vai resolver primeiro. Você tem que resolver primeiro a negação, depois você resolve a bicondicional e depois você resolve a conjunção ou a disjunção, se tiver lá na sua proposição, certo? Então essas são as definições iniciais que a gente traz hoje para que vocês possam compreender e
e iniciar os estudos, ainda de ponto de vista teórico, na disciplina de lógica de programação. Um abraço a todos e uma boa aula.